Você é inconstante? Então vou te dizer uma coisa: inconstância é falta de propósito. Isso mesmo, inconstância nada mais é do que falta de propósito, falta de fé. Quando você tem um propósito bem definido, você vai traçar planos, você vai lutar e vai alcançar o que você está buscando. Mas se você não tem propósito, você não sabe para onde você está indo, você vai ser simplesmente levado pelos ventos de doutrina, levado pelas ondas, pelas ideias, e nunca vai chegar a lugar algum. Isso é muito importante, nós vemos isso na palavra em Tiago, que é aquele que crê com reservas, ou seja, aquele que crê duvidando, com ainda falta de fé, aquele que crê sem ter uma fé completa naquilo que ele está crendo, ele é inconstante, ele é como as ondas que vão para lá e para cá. Então, quando você não tem fé o suficiente no que Deus te prometeu, fé o suficiente no que Deus entregou, do que Deus confiou para você fazer, você fica assim, uma hora começa, aí no meio do caminho já começa a perder o ritmo e vai se perdendo, e quando vai ver, já abandonou o projeto, já abandonou a missão, já abandonou o que Deus tinha te confiado. Então, se você se sente uma pessoa inconstante, um dia você está bem, outro dia você está mal, saiba disso, você precisa de propósito, você precisa de fé, você precisa de meta. Paulo dizia, eu não corro sem meta, eu não ando sem meta, eu não fico como quem esmurra o vento. Ou seja, o que é isso? Eu não fico dando tiro para tudo que é lado para ver se alguma coisa acontece. Eu vou fazendo com um propósito. E Paulo andava sabendo o que ele estava construindo. Então tudo que você vai fazer, você tem que saber, tem que ter um início, um meio e um fim. Ah, mas eu comecei mal. Começar mal, tudo bem. Agora o problema é você nem terminar, você terminar mal aquilo que você começou, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos, até mesmo de amizade, quantos ministérios, quantos projetos começam bem, começam, né, no arranque, dá tudo certo, vai fluindo, mas aí no meio do caminho vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé, vai diminuindo. Por quê? Porque na verdade não houve uma fé verdadeira. Falando de fé, às vezes a gente acha que fé é só, eu tenho fé que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Sim, isso tem a ver com fé também, mas fé tem a ver com você confiar e permanecer em algo. Quando você não permanece no que você está confiando e no que Deus entregou nas suas mãos, então você não teve fé, na verdade. A fé, ela é perseverante. A fé, ela cria um propósito no seu coração. Pensa bem, nós vivemos crendo que nós vamos para o céu, certo? Então, se nós cremos nisso, nós agimos em cima disso. Uma fé que não age, ela é morta, ela não existe, ela não faz sentido. Então, uma pessoa, né, que ela fala assim, eu creio que Deus vai me usar para ser um grande pregador, mas o cara não lê a Bíblia, não fica o dia inteiro assistindo TV, fica o dia inteiro num rolê de amigos, ele não crê de verdade. Por quê? Porque ele crê. A crença, a fé dele é tão pouca que ele não age em cima dela. Ele só fala, no máximo, então, se ele diz que está crendo, ele deve estar sendo enganado por ele mesmo, porque o coração do homem é enganoso. Então, se você crê que Deus tem um projeto na sua vida, você precisa fazer com que a sua fé te impulsione para esse projeto. Eu vou confiar em Deus, vou ficar aqui de boa e Deus vai fazer. Tem coisa que realmente a gente precisa ter uma fé, digamos assim, passiva, que é de você apenas esperar no Senhor. Que coisas são essas? As coisas que não estão ao nosso alcance. Moisés, por exemplo, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, aquilo não estava ao alcance dele, ele não tinha poder de atravessar o mar. Então, era algo que só Deus poderia fazer. Porém, lembre-se de uma coisa, Moisés teve que tocar com o cajado no mar. Deus falou, vai, toca, usa esse cajado aí que está na sua mão, né? Ou seja, ele teve que agir. A única fé que talvez você não precise ter ação é aquela de esperar no Senhor. Tem coisas que você vai precisar esperar, que não é o tempo de ser realizado e realmente. Você só precisa esperar para que Ele venha, te traga a direção, te traga a resposta. Por exemplo,
já aconteceu situações que eu estava passando necessidade financeira e não tinha muito que eu pudesse fazer. Eu já tinha divulgado, eu já tinha anunciado meus serviços, já tinha procurado clientes, feito a minha parte, por assim dizer, né? Eu dei o meu passo de fé, eu tentei fazer algo, mas eu entendi que eu deveria confiar em Deus. E quando eu confiei em Deus, uma pessoa inesperada, várias vezes isso aconteceu, pessoas inesperadas que às vezes eu nem tinha divulgado para essas pessoas, apareceram procurando o meu serviço. Então, Deus, Ele quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós sejamos dependentes dele, dependentes da sua vontade, vivamos debaixo da sua vontade, ouvindo e andando em fé. Não é apenas ter fé para iniciar algo, essa fé é boa. Tem muita gente que não consegue iniciar projetos, tem dificuldade de iniciar, e tem gente que é empolgado, né? Inicia, mas essa fé para iniciar não é o suficiente. Você precisa ter a fé para iniciar e principalmente a fé para permanecer. As pessoas que têm sucesso no ministério, em empresas, na vida, em todos os sentidos, no casamento, na vida com Deus, nas amizades, em todos os sentidos, são as pessoas que têm uma fé perseverante, uma fé que permanece. Pessoas que só iniciam são aventureiros. Uma hora estão fazendo isso, uma hora estão fazendo aquilo, nunca concluem nada, nunca constroem nada. Por quê? Porque eles não fizeram o que diz naquele versículo, onde Jesus diz, quando você for construir algo, você precisa analisar primeiro se você tem o suficiente para terminar aquela construção. Isso está falando de fé. Será que sua fé é o suficiente para terminar? Será que você vai perseverar? Claro, nem tudo a gente sabe, até que cheguem as dificuldades. Mas se você não tem fé, então peça a Deus. Peça, clame, busque e coloque em prática. Então, se você tem fé, se inscreva nesse canal, porque nós cremos que esse canal vai alcançar muitas pessoas ainda, que essa mensagem que você está ouvindo, outras pessoas precisam ouvir. Às vezes um amigo seu, um parente, alguém que você nem imagina, talvez alguém que te segue no Facebook, então posta no seu Facebook esse vídeo aqui, compartilha lá no seu Facebook, posta no status do seu Instagram, do WhatsApp, compartilha, não deixa de compartilhar, manda no grupo da igreja, manda no grupo da célula, porque esse vídeo precisa alcançar mais pessoas, esse canal precisa alcançar mais pessoas, porque aqui a gente não está brincando de YouTube. Nós temos fé que esse canal vai alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão precisando de se fortalecer, que estão passando por momentos, e também pessoas que querem ser missionários. Se você quer ser missionário, então você já faz parte desse canal. É isso aí, um abraço. Se você quiser falar sobre outros temas, quer que a gente comente, passe mais estudos, comenta aí embaixo, fala uma experiência de fé que você teve, não deixe de participar com a gente do que nós estamos construindo, porque Deus está fazendo algo no Brasil e nós não queremos ser apenas espectadores, mas queremos fazer parte, pela fé, de tudo que Deus está fazendo na nossa nação.